em 10 minutos tudo o que você precisa saber sobre o Looker Studio para deixar de usar o Excel para analisar seus dados de pesquisa e usar o Looker, que é uma ferramenta muito mais robusta para análise de dados. Bom, antes de mais nada, eu vou falar para você agora o que é BI. Muita gente confunde BI com uma ferramenta específica, com algo a ser utilizado, por exemplo, o Looker é um BI? Mais ou menos, é e não é, porque BI não é a ferramenta. BI é como você processa aquele dado, como você extrai insights daquilo. Então, essa é a primeira grande diferença, porque aqui, se você olhar, por exemplo, aqui, o que está escrito sobre o Looker Studio, é um Business Intelligence de autoatendimento. Mas o que é Business Intelligence? Já acabei de falar, vou deixar esse link aqui para você dar uma olhada também. O que é Business Intelligence? Bom, os dados que a gente vai mexer são esses daqui, desse dataset que eu peguei do Kaggle. Se você quiser usar esse dataset para ver de exemplo, pode usar, senão use os seus próprios dados de pesquisa. Então a gente consegue ver aqui que a gente tem 55.500 registros. Tá? Cada um desses registros aqui, cada uma dessas linhas é um atendimento. O mesmo paciente pode ter mais de um atendimento, né? Assim como no mundo real. Então, aqui estão os dados, já está adicionado lá no meu Looker. E eu criei aqui um relatório vazio conectado nesses dados que eu acabei de te mostrar. Bom, começando do zero, né? O Looker se parece com isso aqui que você está vendo. Não tem nada além disso. Então, eu tenho aqui em cima o título do meu dashboard, os botões padrão de qualquer aplicativo. Eu tenho aqui o desfazer, que é o famoso Ctrl Z. Então, fiz alguma bobagem, quero voltar atrás, eu posso vir aqui no desfazer, dar um zoom. Adicionar dados, caso você tenha mais de uma fonte de dados, além daquela que você já colocou. Adicionar um gráfico. Aqui tem todos os gráficos disponíveis que o Looker pode te oferecer. Além de que você pode... Esse daqui são os layouts da comunidade. Ah, esqueci de falar. Sempre que você adiciona seus dados, desative os layouts da comunidade. Porque os layouts da comunidade exibem esses dados, os seus dados, para criar outros layouts. Então, se são dados que não estão anonimizados ou dados sigilosos, não disponibilize para a comunidade, por favor, né? Proteja seus dados. Controles, né? Controles, leia aqui filtros. Então, controle é a mesma coisa que um filtro. Então, a gente pode ver aqui vários filtros, possibilidades de filtro. A gente pode adicionar imagens, links, textos, linhas, formas, temas e layouts, ou seja, trocar a cor, a fonte, tudo isso a gente consegue aqui nesse cara aqui. Do lado direito, no caso, do lado direito, bem aqui onde eu vou aparecer agora, aqui, do meu lado, aqui, direito, eu tenho esses outros botões aqui. O que eles fazem? Esse botão de dados aqui mostra para mim o repositório de dados que eu tenho conectado nesse meu Looker. Nesse caso aqui só tenho um dataset conectado. Tem aqui todas as colunas que eu tenho disponível. Em propriedade, vai aparecer a propriedade daquilo que você estiver mexendo. A gente não está mexendo em nada agora, então não tem nada aparecendo. E a barra de filtros, observe aqui para cima o que vai acontecer. Opa, sumiu, voltou, sumiu, voltou. Barra de filtros, certo? Onde você consegue fazer um filtro sem burocracia alguma, tá bom? Então vamos partir do zero, de modo bem rápido, porque eu estou tentando gravar esse vídeo aqui. Essa já é a 7ª vez, sem brincadeira, e sempre o vídeo corta no meio. Então essa agora, cara, não tem como. Do básico, do zero, igual Excel, vamos adicionar uma tabela. Vem aqui em adicionar um gráfico, clico em tabela e arrasto na tela para ele desenhar a minha tabelinha. Show! Por padrão, ele tenta fazer uma coisa que ele acha que vai servir para o que você está tentando fazer. Na maioria das vezes, não serve. Então, nesse caso aqui, ele pegou, por exemplo, pelo nome do paciente. Vou tentar dar um zoom para você. Opa, fiz bobagem. Ei, Jesus. Ótimo, ficou tudo muito ruim. Deixa assim mesmo, desculpa. Bom, ele criou essa tabelinha aqui, onde eu tenho o nome do meu paciente, certo? E eu tenho também aqui do lado o record count. Como eu falei, lá eu tenho 55.000 linhas. Aqui eu tenho 49.000 linhas. O que está acontecendo aqui? Ele está agrupando pelo nome do paciente e contando quantos atendimentos tem aquele paciente, certo? Se isso for o que você quer, beleza. Se não for, você vai ter que mudar a forma aqui do que a gente vai chamar de métrica. O que então é uma métrica? Métrica é algo que você calcula. Então, vou clicar aqui no lapisinho.
para ver as propriedades do meu gráfico. Propriedades, sumiu, voltou, sumiu, voltou. Propriedades do meu gráfico. Então, começando pela fonte de dados. Qual é a fonte de dados que esse gráfico tem autorização de utilizar para mostrar as coisas para a gente? Então, é a Healthcare Dataset. Beleza, é a única coisa que tem aqui. Dimensão do período. A dimensão do período é a data mais importante que os seus dados possuem. Se, por exemplo, a data mais importante for o dia do atendimento, aqui na dimensão do período tem que ser dia do atendimento. Se for, por exemplo, a data de admissão hospitalar, que é esse caso aí, vai ser a data de admissão hospitalar. Então, sempre dimensão do período, a data mais importante. Dimensão, o que é uma dimensão? Dimensão é o que eu quero ver ou aquilo que eu quero agrupar. E a métrica é aquilo que eu quero calcular de alguma forma. Então, essa definição ultra simples se torna mais visível, por exemplo, quando eu excluo, por exemplo, o nome. Opa, só tenho aqui o meu record count, 55.500. E eu posso adicionar, por exemplo, a dimensão de blood type, tipo sanguíneo. E ele vai calcular aqui quantas linhas tem para cada um desses tipos sanguíneos. Vou tentar diminuir aqui para a gente dar um zoomzinho nele. Show. Beleza. Posso adicionar outras características aqui, como, por exemplo, o gênero do paciente. Então, ele está agrupando agora pelo tipo sanguíneo e pelo gênero do paciente. A gente vê que a amostra é bem balanceada aqui, um dataset sintético, muito, muito balanceado. Então, chega a ser interessante, até curioso de ver como as coisas são muito próximas, os valores são muito próximos. Bom, a nossa métrica ainda é record count, mas lembra, eu tenho pacientes que podem ter mais de um atendimento. Então, talvez isso não seja interessante aqui. Eu vou trocar, então, clicando em métrica, ou eu posso apagar a métrica e adicionar uma nova métrica. E o que eu vou querer agora? Eu vou contar quantos nomes diferentes tem. Então, adicionei o nome. E ele já veio aqui contar diferentes aqui, porque eu já tinha botado isso antes. Então, ele entendeu que eu quero usar isso de novo como contar diferentes. Quando eu conto diferentes, eu vou contar quantos nomes diferentes tem. Considerando que os nomes não se repitam, eu estou contando um número de pacientes diferentes aqui também. Então, ó, número de pacientes. Beleza. André, ele está ordenando por o que aí? Parece que ele está ordenado, né? Não sei, vamos ver. Aqui embaixo em classificação, ele realmente está ordenando aqui pelo tipo sanguíneo, como decrescente. Eu posso colocar crescente, por exemplo. E, por exemplo, aqui também, ó, ele não está respeitando homem e mulher, depois é mulher e homem. Eu posso adicionar uma segunda classificação aqui, como gênero, crescente também. Ele vai ficar mulher e homem sempre aqui. Mulher e homem, mulher e homem. Ficou pequeno de ver. Posso dar uma expandida. Ou eu posso clicar aqui também nas propriedades, vir em estilo, rolagem horizontal. Uma expandida nele aqui para a direita. Pronto. Agora eu consigo rolar horizontalmente essa minha tabelinha, conseguindo ver os dados todos completinhos. Tá bom? Se eu quisesse ver mais coisa, era só eu ir adicionando aqui, ou em adicionar a dimensão, ou se fosse um cálculo a ser feito, adicionar uma métrica, ou eu poderia clicar aqui e arrastar para cá, que ele apareceria. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, o medicação, pela medicação que esse paciente usou. Adicionei mais um item. Ó, como ele está com a rolagem horizontal ativada, ele ficou assim, e eu tenho aí agrupado pelo tipo sanguíneo, pelo sexo, pela medicação e dando a contagem no total final, o número de pacientes para cada um desses grupos. Show? Posso adicionar quais outras coisas? Cara, você pode adicionar tudo que você quiser, todas essas colunas aqui dentro, e pode criar colunas novas aqui em adicionar um campo. Vai muito aí da sua necessidade. Vou vir aqui vou adicionar uma nova página. Cadê? Página, nova página. Está com filtro já ativado, vou excluir. Posso clicar aqui para ver, ó. Vou criar então aqui uma página de gráficos. Cadê a minha página de gráficos? Eu vou fazer só 3 gráficos simples partindo do mais básico. O que eu vou querer aqui? Ops, eu estou bem no lugar errado, acabei de ver. O que eu vou querer aqui, por exemplo? O número total de atendimentos. Lembra que eu falei que era o número total de linhas? O record próprio, o record count, beleza. Tá aqui. Vou alterar o nome, um lapisinho para número de
atendimentos. Show. Bom, vou criar um outro desse e vou contabilizar quantos pacientes são. Adicionar um gráfico, visão geral, adicionando mais um. Opa, ele quis porque ele quis aqui fazer uma soma de todas as idades. Se for relevante para você, beleza. Mas para mim não é. Para mim o que é relevante agora aqui? A contagem distinta de nomes. Então eu venho aqui, adiciono um nome, contar diferente, e vou chamar isso daqui de número de pacientes. Excelente. Então eu consigo ver que eu tenho 49 mil pacientes e 55 mil atendimentos. André, eu tenho aqui no meu estudo, é um estudo que ainda está acontecendo, e eu tenho que angariar pelo menos 60 mil pacientes. Tem como eu fazer alguma coisa que mostre o quanto eu estou dessa minha meta? Tem. Então a gente vai ver aqui embaixo, aqui nas configurações do meu gráfico, propriedade do gráfico, em opções de comparação e vou adicionar um valor. Eu vou chamar ele de 60 mil. Pronto. Bom, então quanto de 60 mil, 49 mil é? Quanto da meta eu estou, né? Eu estou 16% abaixo da meta. Mas não, eu ainda estou no meu processo, então eu vou colocar como em andamento. E ele vai mostrar para mim que 49 mil é 83% de 60 mil. Eu ainda não atingi o que eu preciso. Ou, por exemplo, se você já atingiu o que você precisa e fosse seu valor fosse, por exemplo, 40 mil, você passou da sua meta em 25%. Show? Então tá aqui. Vou adicionar agora um gráfico básico de pizza pelo sexo dos meus pacientes. Então a dimensão, ele tentou botar aqui como nome, né? E ele agrupou o que não cabia na tela como outros, então ficou tudo outros. Então vou vir aqui, por exemplo, em gênero. E a métrica não vai ser record count, lembra? Record count é o número de atendimentos. Eu quero saber o número de pessoas diferentes. Então vou vir em nome, trocar aqui no lapisinho e garantir que está contagem diferente. Ou seja, eu tenho 50% de homens e 50% mulheres. Show. Quero adicionar um novo gráfico. Quero fazer um gráfico de colunas por... Minto, vou fazer um gráfico empilhado. E a minha dimensão não vai ser o gênero. Dimensão no gráfico de barras é o eixo X. Então a minha dimensão vai ser a idade. Minha dimensão detalhada vai ser o gênero. Opa, beleza. Ó, pô, que legal. Só que eu tô com um probleminha. Olha só. Não tá na ordem, não tem nada a ver com nada isso daqui. Ele começa com 38 anos, vai para 34, vai para 43. Por que ele tá ordenando assim maluco? Né? Porque aqui embaixo a ordenação tá pelo record count. Além do mais, a métrica tá pelo record count, lembra? Record count é o número de atendimentos. Eu quero trocar para número de pacientes. Então, eu vou vir aqui trocar para contagem de pacientes. Beleza, foi. Aí ele já deu aqui também como a classificação ser decrescente pelo número de pacientes. Se é isso que você quer ver, beleza. Se não é isso que você quer ver, você vai vir aqui e vai trocar. Então, por exemplo, eu quero ver as idades em ordem crescente. Show. André, eu estou fazendo aqui junto com o teu vídeo e o meu está muito diferente disso que tu está mostrando. Por quê? Porque eu vim aqui em estilo e, por padrão, ele só vai caber 10 barras no gráfico. Então, provavelmente o que você está vendo é isso daqui. Aí eu vim aqui em barras e coloquei 100. Porque assim, não tem uma explicação para isso não, porque eu quis. Poderia ser outro número que você queira também. Show? Você pode inclusive adicionar, por exemplo, as barras como 100% da altura. Certo? Bom, fizemos isso. Agora a gente quer fazer filtros, certo? Então a gente pode vir aqui em cima e adicionar um filtro rápido e escolher, por exemplo, que a idade, por exemplo, seja em uma faixa específica, seja entre 44 e 57 anos. E ele vai refazer. E está aí na tela. Quantos pacientes tinham entre 44 e 57 anos? Ou ainda, eu quero saber qual foi o hospital. Só quero um hospital específico. Então, qual foi o hospital? Foi qualquer um desses aqui. Somente, para selecionar só um e aplicar. Então, somente os pacientes daquele único hospital entre 44 e 57 anos. Bom, vou excluir. Ele ficou pequeno aqui, tá? Por isso que ele sumiu outra parte do filtro. Eu posso ver, por exemplo, da data de admissão.
Só que como eu não sei quais são as datas que estão aqui dentro, eu não vou conseguir te ajudar em relação a isso. Né? Você tem que conhecer quais são as datas que tem. Eu não sei qual é o range de datas. Ó, medical condition. Só quero pacientes, por exemplo, que são hipertensos. Aplicar. Pronto. 9.245 atendimentos para pacientes hipertensos, dos quais a gente só tem 8.319 pacientes. Maravilha. Olha que coisa linda. Poxa, isso me deu até uma ideia. Eu não quero saber o número de record count. Eu quero saber, por exemplo, o número médio. Ou seja, o número médio de atendimentos por paciente. Então aqui ao invés de automático, eu vou vir aqui trocar. Ele não vai deixar trocar porque o record count é uma conta automática. Me lasquei. Bom, mas você poderia trocar aqui a forma com que isso é visto. Que em número de pacientes eu não posso fazer isso, mas eu posso, por exemplo, criar um novo gráfico e colocar aqui a idade média. Então aqui eu vou botar para idade. Soma de todas as idades? Não, eu quero a média das idades. Essa é a média das idades dos meus pacientes. Vou trocar o nome para média de idade. Show. André, o que eu estou fazendo precisa de desvio padrão, variância. Tu pode botar aqui também. Ó. Vou copiar para facilitar a minha vida. Trocar aqui para, por exemplo, ó, desvio padrão. Desvio de idade. Excelente. Tá aqui. Feito. Ótimo. Então, com isso aqui em mãos, você tem tudo o que o Excel poderia te fornecer, só que de um jeito muito mais fácil, sem travar o teu PC. Se você quiser criar um novo campo, você pode vir aqui embaixo e adicionar um novo campo, que seria criar uma nova coluna, adicionar um novo campo calculado, dar um nome para ele, procurar na internet a lista de funções que você pode fazer no Looker Studio, e ele vai te dizer aqui, por exemplo, o condicional if, o condicional case, o conversão de adicionar uma data a outra, buscar, extrair um valor de uma dada data. Então, tudo isso você consegue fazer aqui, direto no Looker Studio. Ops. Aqui. E aí tu escreveria a fórmula aqui dentro. Então, por exemplo, if o gênero igual a male, eu vou chamar isso de homem. E o que for falso, no caso, vou chamar de mulher. E eu vou criar aqui, salvei. Então eu criei agora aqui uma nova informação, que eu chamei de isso aqui que você está lendo. E eu posso criar um novo gráfico. Criar um novo gráficozinho aqui. Deixa eu me mudar de posição. Criei um novo gráfico, no qual eu vou colocar minha dimensão maluca aqui. Trocar minha métrica para contar os nomes distintos de pacientes. Tá aqui. E pronto, ó. Eu tenho um gráfico de homem e mulher. Homem e mulher. E aqui embaixo eu tenho um gráfico de male e female, que é exatamente a mesma coisa. Se desse diferente, a gente teria um problema, mas não é. É a mesma coisa, graças a Deus, é a mesma coisa. Bom, então era isso que eu tinha para você. Isso é o básico do básico para você conseguir sair agora e já usar o Looker Studio para ou analisar seus gráficos, ou para analisar o seu negócio, ou para fazer análise de dados de pesquisa, tudo o que você quiser, certo? Qualquer dúvida, só me procurar. E é isso. Grande abraço, até a próxima.